Você sabia que a inflamação silenciosa no seu corpo pode estar sabotando todos os seus esforços para controlar a diabetes? O que eu quero dizer é o seguinte, mesmo que você esteja tomando todos os seus remédios de forma correta, seguindo uma dieta restrita e fazendo exercícios, existe um inimigo invisível trabalhando contra você 24 horas por dia. O que os médicos tradicionais não estão te contando é que existe uma conexão muito direta entre inflamação crônica e resistência à insulina. E o mais chocante, você pode estar alimentando essa inflamação todos os dias sem nem perceber. Olha só, a medicina convencional trata diabetes tipo 2 como um problema exclusivo de excesso de açúcar no sangue somente. Eles receitam medicamentos para baixar a glicose no sangue, mas nunca vão atacar a verdadeira raiz do problema. Como médico que já ajudou mais de 150 mil diabéticos a recuperarem a sua saúde, eu posso te afirmar: controlar apenas o açúcar no sangue é como enxugar o chão enquanto a torneira continua aberta. Isso mesmo, a inflamação crônica é essa torneira que ninguém está fechando. Então, quando o seu corpo está inflamado, as suas células se tornam resistentes à insulina. É como se a chave, a insulina, não conseguisse mais abrir a fechadura, que são os receptores das células. Resultado disso, sua glicose fica elevada, a sua energia despenca e você continua dependendo de medicamentos cada vez mais fortes. O pior é que muitos alimentos que são recomendados para diabéticos, como por exemplo, cereais integrais, frutas doces e até alguns alimentos ditos saudáveis, light diet, no fundo, estão aumentando essa inflamação silenciosa dentro do seu corpo. Vou dar uma explicação mais científica aqui para você entender como que a inflamação afeta a diabetes. Imagine seu corpo como uma cidade. A insulina é como se fosse um entregador que precisa levar pacotes de glicose para dentro das casas da cidade, que são suas células. Quando tudo funciona bem, o entregador toca a campainha, o receptor da insulina, a porta da casa se abre e a glicose entra. Mas, quando existe inflamação crônica, é como se houvesse uma manifestação bloqueando as ruas, pessoas fechando as ruas bloqueando. O entregador não consegue chegar nas casas. E muitas vezes, quando ele chega na casa, ninguém atende a campainha. O que acontece? A glicose fica circulando pelas ruas, causando danos por toda a cidade. Cientificamente, a inflamação ela ativa proteínas chamadas citocinas inflamatórias, que interferem diretamente na sinalização da insulina. Estudos de elevado nível de evidência científica publicados em vários jornais mostram que pessoas que têm diabetes tipo 2 têm níveis elevados desses marcadores inflamatórios como o PCR, o IL-6, o TNF-alfa. Não importa os palavrões, tá? O que importa é que isso significa inflamação e que começa no intestino. E olha só que impressionante, mais de 70% da sua defesa, do seu sistema imunológico, está localizado no seu intestino. Isso mesmo. Então, quando você consome alimentos inflamatórios, você cria uma condição chamada aumento da permeabilidade intestinal, onde as partículas de alimentos que não são digeridas vazam para a corrente sanguínea, acabam sendo absorvidas, entram na corrente sanguínea, desencadeando uma resposta inflamatória terrível, generalizada no seu corpo. E essa é a verdadeira razão pela qual muitos diabéticos continuam com problemas, mesmo seguindo dietas convencionais. Aliás, essas dietas não ajudam em nada. Estão tratando o sintoma, glicose alta, mas estão alimentando a causa, a inflamação, com os alimentos repletos de carboidratos. Agora, tem uma boa notícia para você. Existem 4 passos comprovados para quebrar esse ciclo de inflamação e também de diabetes. Primeiro, elimine os gatilhos inflamatórios. Exemplo, óleos vegetais refinados, açúcares, farinhas, farinha de trigo, tá? Alimentos ultraprocessados são os principais vilões. Substitua eles por gorduras saudáveis, como azeite de oliva extra virgem, como óleo de coco, como abacate. Segunda dica, fortaleça a barreira intestinal. Inclua alimentos ricos em probióticos naturais. Eu vou dar um exemplo. Iogurte natural não adoçado, tá? Esse é um exemplo que você pode usar todos os dias. Eles reequilibram a sua microbiota intestinal, eles reduzem a inflamação de forma natural na fonte. Terceira dica, consuma anti-inflamatórios naturais todos os dias. Quais, Dr. Rocha? Cúrcuma com pimenta, por exemplo, o açafrão, gengibre, ômega 3, seja suplementos de qualidade, seja em peixes de águas profundas, folhas verdes, são
todos eles alimentos que diminuem a inflamação de forma natural e aumentam a sensibilidade à insulina. E quarta, pratique alimentação inteligente. Eu tenho dezenas de vídeos aqui no meu canal do YouTube mostrando vários alimentos, amigos, inimigos e até melhores amigos que você deve ou não deve consumir. Mas o essencial é começar a trocar industrializados por alimentos naturais, especialmente os de origem animal, tá bom? Aporte nos alimentos de origem animal. Fazendo isso, você vai reduzir drasticamente os marcadores inflamatórios e os receptores de insulina, fazendo eles voltar a funcionar novamente. Olha que interessante, né? Pacientes que seguem esses passos frequentemente relatam reduções significativas nos níveis de glicose em 7 dias apenas, muitas vezes, e conseguem reduzir ou até eliminar medicamentos juntamente com o seu médico, tá? Após cerca de 4 a 6 semanas. Agora, pensa você aí comigo, acordar sem aquela fadiga constante, aquela falta de energia, aquele humor debilitado que é causado pelos picos e quedas de açúcar no sangue. Imagine o seu médico surpreso ao ver os seus exames melhorando mês após mês. Isso não é fantasia, tá? É o que acontece quando você trata a causa, quando você trata a raiz da diabetes, e não apenas os sintomas. Quando você começa a reduzir a inflamação crônica do seu corpo, os resultados são impressionantes. Pacientes que sofreram por décadas relatam recuperação de energia, relatam melhora no sono, redução das dores articulares que antes atribuíam apenas à idade e, claro, aos níveis de glicose muito mais estáveis. O segredo está em entender que o seu corpo tem um poder incrível de autocura quando você remove os obstáculos, como a inflamação crônica. Então, quando você adota uma alimentação inteligente, rica em carboidratos saudáveis, pobre em carboidratos ruins, rica em proteínas de alto valor biológico e gorduras saudáveis, você não está apenas controlando a diabetes, você está restaurando o equilíbrio natural do seu corpo, fortalecendo o seu sistema imunológico e, literalmente, revertendo o processo inflamatório que está na raiz do problema. O mais incrível é que essas mudanças começam a acontecer rapidamente. Muitos percebem diferenças significativas em apenas 2 semanas, ou até menos, tá? Seguindo esses princípios básicos.